Na verdade, Oscar Niemeyer morreu, né? E ele levou metade do meu texto, porque eu tinha texto para ele vivo, né? O cara teve 200 anos para morrer, tinha que morrer anteontem. Sacanagem, mas eu gosto muito do Oscar Niemeyer, admiro muito todas as obras dele pelo mundo, né? Ele planejou Brasília, né? Obelisco de Ipanema, no Rio de Janeiro, belos prédios em Dubai, as pirâmides no Egito. Pô, ele era fera, né? Ele fez a Torre de Pisa, ele tinha 8 anos de idade. Por isso ficou meio torta. Mas morreu, né? Fazer o quê? Agora sim eu acredito que a morte chega para todos. Até ontem eu não acreditava. Mas falando em desgraça, em coisa ruim, em morte, em dor, tá vindo aí a retrospectiva, eu sei que vão falar dos 11 anos do 11 de setembro. E todo mundo lembra daquele 11 de setembro de 2001, que foi trágico, né? Pra mim foi muito triste. Eu lembro que eu tava doido para assistir o Dragon Ball Z. Eu era fissurado nele. Olha os vagabundos aí, só assistem desenho. Sério, e no dia 10 eu nem dormi direito, eu tava pensando, poxa, o Goku vai se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez. Fui com aquilo na cabeça pra escola, fui pensando Dragon Ball Z, eu era fissurado, a professora fez a chamada, eu respondi com Kamehameha. Antes de terminar a aula, eu saí correndo pra casa, cheguei lá, joguei a mochila de lado, liguei a televisão, tava lá as duas torres gêmeas pegando fogo, eu pensei, caralho, Goku! O que tu fez, meu irmão? Mas depois eu entendi o que estava acontecendo, né? Fiquei triste. Pois eu não sabia que o Super Saiyajin era o da Al-Qaeda. O interessante dessa história é que os Estados Unidos demorou 10 anos para achar o Bin Laden. Porra, em 10 anos a Gretchen casou umas 14 vezes. A Gretchen já casou tanto que o padre não falava mais até que a morte os separe. Falava obrigado pela preferência, ano que vem. E é engraçado a Gretchen ser quem é e ter uma filha homossexual. A Tammy Gretchen gosta tanto de buceta e a mãe dela gosta tanto do Alexandre Frota, né? E assim, eu fico pensando, eu vi a Tammy Gretchen dando entrevista no Serginho, ela falou que quando a mãe dela descobriu que ela era homossexual, a Gretchen ficou puta. Porra, mais? E disse que deu uma lição de moral nela. Eu fico pensando na Gretchen dando uma lição de moral na filha. Minha filha, o que é isso? Não faça isso com nossa família. Não desonre o nosso nome. Honra. Pelo menos experimenta, minha filha. Piroga é bom, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho experiência no assunto. Alexandre Frota, que eu diga. Mas assim, eu sempre quis ser artista, né? Desde criança. Eu queria ser ator, queria ser cantor, queria ser drag queen, queria ser apresentador. Mentira, eu nunca quis ser apresentador. Mas nada disso deu certo. Tentei outras coisas. Tentei me prostituir algumas vezes. Poucas deram certo. Não agradei muito o público masculino. Eles diziam que eu era muito magro, não tinha carne para bater. Porra, quer comer o Anderson Silva? Peraí. E nada disso deu certo, né? E por tanto querer ser artista, eu fico observando os artistas na televisão, imaginando como seria o dia a dia deles, né? Por exemplo, o Cid Moreira, como seria o Cid Moreira fazendo amor com sua esposa depois de um dia de trabalho, depois de mais um Fantástico. Ele chegaria em casa, olharia para a mulher na cama e ia dizer, amor, hoje é domingo. Domingo. Abra as pernas que eu quero lhe usar.
Pensou o Cid Moreira fazendo exame de próstata, como seria? Ai, devagar, doutor. Que foi, seu Cid? Algum problema? Tô ficando atoladinho, Pensei o Cid Moreira, se ele saísse candidato a prefeito, como seria a propaganda dele na TV, o que ele iria falar? Sendo ele o homem que narrou a Bíblia, eu penso que ele ia falar da palavra de Deus. Ele ia dizer assim: a palavra é muito importante. Se eu achar uma melada na rua, eu dou R$100 para ele, só por causa dessa frase. E assim, eu sou natural de Goiânia, eu também tentei ser cantor sertanejo, mas eu não aguentei a calça apertada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, aquilo não é de Deus. A calça dos caras é muito apertada, uma pessoa com hemorroida não usa aquilo. Foi por isso que não deu certo para mim. A calça dos caras é tão apertada que se você solta um peido ali dentro, demora 2 semanas para feder. Não acha o caminho. E o Luan Santana tem uma música que fala muito bem disso. Se ele cantasse de costas, vocês iam entender. Vou fazer para vocês aqui. A bunda dele reclama da calça apertada. Prestem atenção nessa região. A música dele diz assim: a gente não precisa estar colado pra estar junto. É horrível aquilo, cara. Luan Santana é sim gay, todo mundo já sabe disso. Quem não sabia, está sabendo agora. E assim, eu fico observando as celebridades. Todo mundo acha que pensa isso, os caras devem ser diferentes, tal. E não, tudo igual a gente. E um lugar que todo mundo é igual, seja celebridade, seja onde for, eu vou falar aqui para terminar e vocês vão se identificar com isso, é no banheiro. Principalmente quando você está meio ruim, você comeu aquela buchada de bode. Você chega no banheiro, quando você avista o banheiro, parece que tem um sinal lá embaixo e quer sair disso. Se você não tirar a roupa, você caga na calça. Você senta, as pernas esfria, o seu sentido se perde, você olha para cima e pensa: onde estou? Daqui a pouco a sua consciência se recupera, você acorda, olha, parece que o Fábio Pentes passou ali no banheiro com você. Aí é hora de limpar o estrago, né? Você pega papel, tudo direitinho, mas você não passa lá, porque está muito quente. Você faz boquinha de rico, assim. Só para tirar o excesso. Aí você tem que tomar um banho, você tem que fazer isso em casa porque tem que tomar um banho. Depois você levanta, as pernas estão meio trêmulas ainda, encosta a mão na parede, liga o chuveiro e bota a bunda de baixo. Porém a água não chega lá. Então, com a mão que está desocupada, você puxa uma beiradinha. Todo mundo faz isso.